E aconteceu de novo. O garoto que disse que não tinha medo provou dentro de campo que realmente não tinha. Em Dallas, no dia 14 de julho, a Espanha entrou em campo contra a favorita ao título, a França de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, e saiu com uma vitória que já está sendo chamada de uma das atuações mais completas da Copa do Mundo de 2026. 2-0, vaga na final garantida. E mais uma vez, o nome que ficou marcado na noite foi o mesmo, Lamine Yamal. Se você acompanha o futebol mundial, fica comigo até o final desse vídeo, porque essa partida tem números, recordes e detalhes que talvez você ainda não saiba. Antes de falar da partida em si, precisamos entender o clima que existia ao redor dela. A França chegava para essa semifinal como a grande favorita, uma equipe que até aquele momento vinha de uma campanha ofensiva avassaladora, tinha marcado 16 gols contra apenas 2 sofridos ao longo do torneio. Mbappé e Dembélé disputavam, cabeça a cabeça, a artilharia da competição. Do outro lado, a Espanha chegava como atual campeã europeia, tentando repetir uma fórmula que já deu certo antes. Primeiro vencer a Eurocopa, depois conquistar o Mundial, algo que só a própria Espanha, entre 2008 e 2010, e a Alemanha Ocidental, entre 1972 e 1974, haviam conseguido. E no meio de toda essa expectativa, um detalhe chamou a atenção da imprensa. Lamine Yamal, ainda muito jovem, afirmou publicamente que não temia enfrentar a França. Não era arrogância, era a fala de um jogador que, historicamente, já vinha incomodando os franceses havia tempo. Vamos falar dos números disso já. O técnico francês Didier Deschamps, inclusive, reconheceu a força espanhola antes da bola rolar, admitindo que a Espanha era a equipe a ser batida naquele Mundial. Ou seja, o roteiro emocional já estava armado, faltava só o jogo confirmar ou desmentir tudo isso. A partida começou cautelosa, como era de se esperar em uma semifinal desse tamanho. Nos primeiros 15 minutos, quem assustou primeiro foi a França. Dembélé lançou Mbappé em profundidade numa jogada rápida que fez o estádio prender a respiração. Mas a defesa espanhola fechou o ângulo na hora certa e o capitão francês não conseguiu finalizar com perigo. A partir daí, a Espanha começou a tomar conta do jogo. Posse de bola, controle do meio-campo, paciência. A França, por sua vez, começava a mostrar dificuldade para encontrar espaços, algo raro para uma equipe acostumada a criar chances do nada. E foi exatamente aos 22 minutos que o jogo mudou. Aqui está o primeiro grande momento do garoto. Em um lance de 1 contra 1, Yamal apareceu na entrada da área e enfrentou o lateral francês Lucas Digne. Com um drible envolvente, ele conseguiu tirar a bola do adversário e Digne, sem alternativa, cometeu falta dentro da área. Pênalti para a Espanha. Na cobrança, Mikel Oyarzabal não desperdiçou. Bateu com categoria no canto direito, sem chances para o goleiro francês Mike Maignan. Era o quinto gol de Oyarzabal na competição. Um número que o colocou ao lado de nomes históricos do futebol espanhol, como David Villa em 2010 e Emílio Butragueño em 1986, como os únicos jogadores espanhóis a marcar 5 gols ou mais em uma única Copa do Mundo. Espanha 1, França 0. E o time todo ganhou confiança na mesma proporção em que a França começava a demonstrar sinais de ansiedade. Poucos minutos depois, aliás, o próprio Yamal quase ampliou o placar em uma jogada de contra-ataque veloz. A bola até morreu no fundo da rede, mas o gol foi anulado pelo VAR por um impedimento mínimo por uma questão de centímetros. Mas o recado já estava dado. A Espanha estava no controle total da partida. Na etapa final, a França tentou reagir, mas encontrou uma muralha espanhola. Aurélien Tchouaméni teve a chance mais clara dos franceses, cabeceando por cima do gol. Em outro lance, o próprio Mbappé finalizou, mas parou em uma defesa segura do goleiro Marc Cucurella. Foi praticamente tudo que a França conseguiu criar. E aos 58 minutos veio o segundo golpe espanhol. Pedro Porro, em uma bela jogada de troca de passes com Dani Olmo, finalizou de perna direita e ampliou o placar para 2-0. A partir daí, o jogo praticamente morreu para os franceses. A Espanha ainda teve chance de fazer o terceiro. Ferran Torres cabeceou para fora em oportunidade clara. E Désiré Doué até teve uma chance rara após um deslize do goleiro Unai Simon, mas não conseguiu aproveitar. O apito final confirmou o que já era óbvio havia muito tempo dentro daquele estádio. A Espanha era, sem dúvida, a melhor equipe em campo.
Na etapa final, a França tentou reagir, mas encontrou uma muralha espanhola. Aurélien Tchouaméni teve a chance mais clara dos franceses, cabeceando por cima do gol. Em outro lance, o próprio Mbappé finalizou, mas parou em uma defesa segura do goleiro Marc Cucurella. Foi praticamente tudo que a França conseguiu criar. E aos 58 minutos veio o segundo golpe espanhol. Pedro Porro, em uma bela jogada de troca de passes com Dani Olmo, finalizou de perna direita e ampliou o placar para 2-0. A partir daí, o jogo praticamente morreu para os franceses. A Espanha ainda teve chance de fazer o terceiro. Ferran Torres cabeceou para fora em oportunidade clara e Désiré Doué até teve uma chance rara após um deslize do goleiro Unai Simon, mas não conseguiu aproveitar. O apito final confirmou o que já era óbvio havia muito tempo dentro daquele estádio. A Espanha era, sem dúvida, a melhor equipe em campo. Agora, deixa eu te mostrar por que essa vitória foi tão mais impressionante do que só o placar sugere. Primeiro, essa foi a maior margem de derrota da França em uma fase eliminatória de Copa do Mundo desde 1986, justamente contra a Alemanha Ocidental, também por 2-0. Segundo, a França, que até ali vinha sendo uma das equipes mais ofensivas do torneio, foi limitada a apenas 10 finalizações e um saldo de expectativa de gols de meros 0,3. O pior desempenho ofensivo de uma seleção francesa em 60 anos de Copa do Mundo. Terceiro, e talvez o mais simbólico, desde que se tornou jogador do Real Madrid, Mbappé nunca venceu Lamine Yamal em uma partida eliminatória, seja por clube, seja pela seleção francesa. Nenhuma vez. E tem mais um detalhe curioso. Yamal, que completou 19 anos um dia antes da partida, se tornou o segundo jogador mais jovem em 60 anos a sofrer um pênalti em uma fase eliminatória de Copa do Mundo, atrás apenas do inglês Michael Owen, lá em 1998. Essa semifinal, inclusive, teve dois adolescentes começando o jogo pela Espanha, o próprio Yamal e o zagueiro Pau Cubarsí. Algo raríssimo na história das semifinais de mundiais. Com essa vitória, a Espanha estendeu para 7 jogos consecutivos sua sequência sem sofrer gols na competição. Um dado que reforça o quanto essa não foi uma equipe apenas ofensiva, mas também extremamente sólida na defesa. Depois da partida, a imprensa francesa não teve como negar a realidade. A Espanha simplesmente foi superior em praticamente todos os aspectos do jogo: posse de bola, criação de chances e principalmente na capacidade de neutralizar as principais armas ofensivas francesas. Já do lado espanhol, o resultado consolidou uma campanha impressionante. Essa foi a segunda vez que a Espanha chega a uma final de Copa do Mundo. A primeira havia sido em 2010, justamente o ano em que conquistaram o título. E, curiosamente, essa também foi a segunda vez, desde 2024, que a França perde para a Espanha em uma semifinal de torneio importante. O próprio técnico Deschamps chegou a comentar isso antes do jogo, reconhecendo o histórico recente desfavorável diante dos espanhóis. Agora, a Espanha aguarda a definição da outra semifinal entre Inglaterra e Argentina, para saber quem enfrentará na grande decisão, marcada para o dia 19 de julho. E o mais impressionante de tudo, Yamal, com apenas 19 anos, está prestes a disputar sua segunda final de torneio internacional, grande em pouco mais de um ano, depois de já ter sido peça fundamental na conquista da Eurocopa. No fim das contas, Lamine Yamal não apenas cumpriu o que prometeu antes da partida, ele elevou o próprio nível da promessa. Incomodou a defesa francesa do início ao fim, participou diretamente do gol que abriu o placar e mais uma vez provou por que é tratado, hoje, como uma das maiores joias do futebol mundial. Enquanto isso, Mbappé viveu uma noite para esquecer, sem finalizações de perigo reais, neutralizado por uma defesa espanhola que simplesmente não deu brechas. A Espanha está na final. A pergunta que fica agora é: conseguirá repetir 16 anos depois o feito de 2010? Deixa aqui nos comentários quem você acha que vai enfrentar a Espanha na decisão, Inglaterra ou Argentina. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar a cobertura completa até a grande final. Até o próximo vídeo!